Olá, bom dia ou boa tarde, dependendo, né? Meu nome é Mark, sou um aluno da graduação aqui da Exalc. Hoje eu vou apresentar para vocês uma coleção de projetos com um foco maior em um projeto específico, depois uma adicional e um bônus, pequeno bônus no final. Um, Meu orientador é o Thiago e faço parte do grupo Jaspins. Então, eu sou um aluno do curso de Engenharia Florestal e esse primeiro projeto tem bastante a ver com o meu curso, já que a maior praga na silvicultura brasileira e nos neotrópicos é a formiga cortadeira. Então, a formiga cortadeira basicamente é apresentada por dois gêneros principais. As diferenças não são tão importantes em relação aos tratamentos e tal. O gênero Ata tende até ninhos mais profundos, por exemplo, daí talvez faz diferença na questão do manejo mecânico. Mas enfim, aqui eu trouxe quatro exemplos de experimentos que comprovam a gravidez do efeito das formigas cortadeiras nas maiores nos maiores dois onde que dá para cortar aí? Eu não sei qual foi a última coisa. Não tem problema, pode seguir. Plantio? Ok. Aqui eu trouxe quatro exemplos de artigos que comprovam a importância da formiga cortadeira como uma praga que afeta as duas árvores de maior importância econômica no Brasil. Então, esse seria o gênero Pinus e o gênero Eucaliptus. Então, mais especificamente nos primeiros anos de crescimento, um ataque por formigas, se ocorrer apenas uma ocorrência de desfolhamento total, será reduzida e de forma mensurável até 6 anos em sequência, se eu lembro corretamente, o diâmetro, a altura e o volume. Claro que o volume, para quem é produtor de madeira, é um fator importante. Nos anos mais maduros da árvore, o crescimento vertical seria menos prejudicado pelo ataque, mas o diâmetro ainda se acha bem vulnerável aos ataques de formigas cortadeiras. Mas além do papel deles na silvicultura, vale a pena destacar que são sofisticados, têm um papel como engenheiros da ecossistema. Então, em uma pastagem degradada, por exemplo, é claro que o pessoal que decidiu largar aquela área, largou por algum motivo. Então, o solo está num caos. Mas a formiga permite que o ciclo a ciclagem de nutrientes seja acelerada, já que realiza o transporte mecânico dessas substâncias químicas, além de alterar a característica física do solo. Então, em camadas mais profundas vai ter mais cálcio, mais magnésio e tende a ter maior quantidade de biomassa radicular, já que a profundidade, já que a facilidade para penetrarem as raízes no solo aumenta. E essa questão também tem umas sutilezas, porque enquanto em certos casos de regeneração florestal podem ser benéficas, simultaneamente podem ser prejudiciais àquelas mesmas florestas nativas. Então, em áreas de Mata Atlântica, em que houver um aumento, um boom de população de formigas por algum motivo, pode ocorrer desfolhamento de árvores de uma certa espécie, porque tem preferência por certas espécies naquela zona, podem impedir a brotação de sementes que caem no chão, mas depois da morte desse mesmo ninho,
permite uma maior riqueza, uma abundância um pouco superior na subbosque que for posteriormente dada a chance de aproveitar dessas transformações sem a presença das formigas. Mas tudo isso trazendo tudo isso para o foco para mostrar aqui uma questão complexa, que tem vários aspectos que devem ser analisados antes de fazer um tratamento. Então, o tratamento mais comum é o tratamento químico. Então, isso seria feito com a aplicação de isca granulado. Então, daí a isca granulado tem dois componentes principais. Um veículo, que seria um fator atrativo. Então, bagaço laranja é o fator atrativo mais utilizado para formigas cortadeiras que consomem principalmente dicotiledôneas. E tem esses dois primeiros ingredientes ativos que eu listei são os principais no mercado. E o interessante dessa isca é que é de transporte ativo. Então, a formiga pega a isca e depois leva para dentro do ninho, e a isca atua sobre as jardineiras dentro do ninho. E, eventualmente, por causa da falta das jardineiras dentro do ninho, a rainha também acaba morrendo, daí finaliza o tratamento. Mas daí o sucesso da aplicação de uma isca deve ser feito em consideração, depende das condições climáticas, já que a chuva e o vento são condições climáticas adversas. O veículo específico tem que ser adequado para aquele certo tipo de formiga, porque cada um evoluiu para o consumo de um certo fonte de alimento. E a presença de outros animais naquela área pode influenciar naquilo, na eficiência daquilo. Então, ligando isso um pouco mais para o meu projeto, aqui no departamento de entomologia, uns 200 metros daqui, eles têm várias formas eles têm esses ninhos artificiais. Então fica um pouco difícil para ver na imagem, mas basicamente tem 3 câmeras, uma câmera com nesse Tupperware de plástico, em que eles colocam as folhas, o material orgânico que seria fornecido com alimento para as formigas. Em sequência tem a colônia do fungo simbiótica das formigas, e a rainha fica lá dentro. Também tem a câmara de descarte das formigas. Aqui ilustrado de forma mais didática, essa mesma câmera de qual eu tirei uma foto, é um experimento que foi publicado em 2020 aqui na Exalc, para avaliar o efeito da alteração de pressão sobre o forrageamento das formigas. Então, eles gradativamente alteraram e observaram o que estava sendo transportado. Enfim, o interesse que o Felipe aqui trouxe para mim e para o Thiago era automatizar esse processo de monitoramento dos vários experimentos que são realizados lá, já que a formiga deve ser estudada como não como um indivíduo, mas como uma coleção, uma massa que forma um chamado superorganismo. Então, esse foi o nosso propósito, hipótese inicial. Vou elaborar um pouco mais depois sobre como que está agora. E eu trouxe aqui vários exemplos de diferentes modalidades de monitoramento automatizado
das formigas. Então aqui é um caso de fluorescência, um caso de uso de fluorescência para monitorar formigas. Então alguns experimentos mais ou menos desse tipo realizaram a aplicação de tinta diretamente sobre as formigas ou a aplicação de fixação de pequenas etiquetas com QR código nas costas das formigas. Então, coisa desse tipo. Mas, para mim, eu não achei esse método interessante. Além de ser um pouco difícil para começar a realizar, não seria tão facilmente adaptado para diferentes experimentos e ensaios, pelo menos aquelas que estão sendo realizadas atualmente dentro do departamento. Esse foi um experimento in situ que usou um sensor infravermelho. Daí um dos benefícios é que eles conseguiram, de forma barata, conectar remotamente vários sensores em uma colônia e medir a alteração do fluxo das formigas ao longo do tempo. É claro que esse sensor tinha alguns problemas, sendo que a passagem de várias formigas ao mesmo tempo ia ser contada apenas como uma formiga. Então, em fluxo baixo de formigas, dava para obter uma conta de acurácia alta, mas a linearidade existe? Dessa contagem cai ao longo de acordo com um fluxo maior de formigas. Aqui foi utilizado um método chamado de... eu vou comentar depois, não estou conseguindo lembrar no momento. Mas esse já parece um pouco mais o método que eu quero. Porém, esse mede a atividade apenas pelo movimento local das formigas. O que me interessa o Felipe lá, é a passagem das formigas entre diferentes... e o sentido da passagem pelas diferentes câmeras. Então aqui foi um exemplo de aplicação de um algoritmo de rastreamento, mas de novo usa apenas uma câmera específica, uma câmera fixa sobre superfície plana. Daí não se aplica exatamente ao nosso caso de uso. Aqui eles realizaram a filmagem ao longo de quase 79 horas numa trilha específica de formigas, usando câmera GoPro. Mas daí, utilizar uma câmera desse tipo, além de ser um pouco restritivo pela quantidade de câmeras que podem ser realizadas para um certo experimento devido ao preço, acaba gerando dados muito pesados. E para fazer igual aqueles outros, para fazer o processamento desses dados utilizando essas metodologias ao vivo, não é a coisa mais viável. Então, é feita a coleta dos vídeos e depois o processamento dos dados. Então, o que eu queria fazer era conseguir realizar a contagem ao vivo das formigas para não precisar fazer o armazenamento de dados extensivos e aquele trabalho posterior de processamento dos dados. Então, com uma maior automatização, daria para fazer uma coleta muito mais extensa e com maior precisão. Então, deixar rodar 24 horas por vários meses, idealmente, no mundo ideal.
e simultaneamente coletar dados de fatores abióticos, então a composição gasosa local, então CO2, além da pressão do ar, a umidade do ar, temperatura, esses fatores. E procuramos também montar, através da impressão 3D e outras técnicas, um sistema mais robusto e flexível. Então, esses foram os componentes com que eu comecei. Então, esses sensores são os sensores de temperatura, umidade, gases. Aqui eu não trouxe como exemplo a temperatura de pressão, mas foi incluso no projeto. Sensores infravermelhos e uma placa de Arduino. E esse foi o esquema que decidimos montar. Então, o que deu errado inicialmente com esse esquema era que esses sensores infravermelhos não têm um foco nítido o suficiente para diferenciar a passagem de uma formiga de um barulho do fundo, porque foi desenhado para objetos de maior tamanho, de porte elevado. Então, precisamos fazer uma adaptação. Então, procuramos utilizar um modelo de IOLO que é capaz de fazer o rastreamento das formigas. Então, seria feito a filmagem das formigas, o treinamento à base desses dados coletados e, posteriormente, a automatização. Então, atualmente, agora estamos utilizando essa câmera, que é um substituto para uma câmera de Raspberry, para fazer a captura desses vídeos. Então, eu realizei a anotagem das fotos para treinar um modelo de YOLO V8 no site do RoboFlow, e até que deu certo. Dava para treinar um pouco mais e tal, mas nós percebemos que para rodar do jeito que a gente queria não seria ideal. Então, eventualmente a gente ia querer fazer rodar a contagem num Raspberry para não precisar conectar num computador dedicado externo de grande porte. Então, esse Raspberry facilitar que aquele kit de ensaio seria mais portátil. Então, precisa ser um sistema que pode rodar ao vivo, tem que ser rápido e leve para não gerar problemas ao fazer a captura dos vídeos no Raspberry. Além disso, seria interessante fazer processamento de vários vídeos simultaneamente no Raspberry, no mesmo Raspberry, e de alguma forma harmonizar os dados, talvez num servidor, talvez utilizando o Raspberry como servidor. Então, decidimos estudar um pouco mais as técnicas mais básicas que o YOLO até utiliza. Vários desses modelos de rastreamento mais complexos utilizam essas técnicas mais básicas. Então, tem a técnica de detecção de contornos, por exemplo. Então, é uma aplicação que facilmente dá para testar no OpenCV. Se você fizer um script no Python, e as etapas pela que funciona são um desfoque inicial, depois realiza cálculos matriciais, porque tudo isso é cálculo matricial dos pixels, para diferenciar as formas e identificar padrões. Mas, enfim, tem a técnica de detecção de contornos, depois a técnica de subtração do fundo. E já conseguimos observar, apenas utilizando a técnica de subtração de fundo, uma precisão aceitável de contagem das passagens das formigas. Ainda assim, precisamos
melhorar um pouco, aperfeiçoar, porque o barulho e as várias interferências lá fazem com que tenha a contagem falsa de formigas, ou não tenha a contagem de formigas que estão passando. E eu trouxe essas definições desse artigo que fez comparação justamente entre essas duas técnicas. E também tem o Optical Flow. Foi esse que eu tinha falado que eu não estava conseguindo lembrar o nome naquele artigo lá atrás. O Optical Flow pode ser utilizado apenas para mensurar a alteração de pixels num dado local, ou pode ser utilizado para rastrear um certo padrão de pixels. Então, por exemplo, se tiver um inseto na cena que não vai ser ofuscado por algum objeto, eventualmente vai ficar lá garantido. Não é o caso com as formigas, mas em outros experimentos lá no laboratório acredito que seja interessante. Então, o projeto tem se transformado mais numa questão de avaliação das técnicas mais adequadas para realizar essa contagem automática das formigas. Então, agora chegamos a adotar o uso dessa câmera endoscópica. O bom é que dá para aproximar mais das formigas para fazer uma filmagem de resolução adequada, mas também com um campo de visão que não foge daquilo que é realmente necessário. De novo, tudo é feito no OpenCV. Então, esse MOG2 é uma subtração dos fundos. Então, não sei se eu expliquei bem o suficiente, mas essencialmente ele pega uma média dos pixels ao longo do vídeo, e sendo que as formigas passam de vez em quando, a média vai representar o fundo. E daí quando tem alguns pixels que fogem muito em qualquer momento daquela média obtida, aquela média calculada, serão reconhecidos como um objeto em movimento. E daí aqueles objetos em movimento são contados e rastreados e tal. Então aqui está o esquema do ensaio que eu tenho montado nesse presente momento. E não ficou mais elegante, mas está lá, está funcionando. Bem, não está lá no momento. Eu desmontei, mas vai estar lá logo em seguida. E tem duas câmeras filmando. Tem a câmera de Raspberry e essa câmera endoscópica. E estão filmando a mesma mangueira no momento, para que podemos realizar um controle de qualidade dos dados, em vez de tentar fazer um maior coleta de dados no momento, já que está em processo de testagem. Então, mais uns componentes que eu quero incluir para realizar essa medida é um sensor de infravermelho de porte menor, algo mais simples do que aquilo que eu tinha utilizado. Não desse modelo específico necessariamente para fazer com esse, talvez eu teria que utilizar um espelho. Estou curioso para testar até, mas... e essa câmera pode ser uma câmera infravermelha barata, como o OV2640 com o filtro de infravermelho removido, alguma coisa daquele tipo, para conseguir fazer a filmagem durante o pico da atividade das formigas, já que a atividade das formigas é uma coisa oscilatória, que varia em ciclos de comprimento diferente, com frequência diferente. O tempo de forragem pode variar.
Então, por exemplo, durante o inverno, a atividade tende a ser maior durante a noite, para evitar o calor. Falei, Vera, acho que eu troquei. Mas ficou claro o que eu quero dizer. Então, o que eu quero fazer com esse experimento agora, que eu tenho estabelecido um pouco essa base da metodologia, é realmente realizar a coleta desses dados quantitativos ao longo de um período extenso, para que eu possa ir com uma precisão grande, porque no mínimo de 15, 20 minutos, já que o tempo de forrageamento pode ser tão pequeno tanto quanto isso. Mas eu espero conseguir realizar a coleta de dados com uma precisão maior que isso. Aí correlacionar esses fatores com os dados obtidos pelos sensores dos fatores abióticos. E daí sendo comprovado os resultados e podendo talvez conseguir concluir de uma forma estatisticamente justificada qual metodologia seria mais interessante para os vários experimentos realizados lá. A extensão desse projeto para o pessoal e para que pode ser utilizado futuramente de uma forma flexível, relativamente robusta. Ok, encerrado esse primeiro. Agora eu estou trazendo rapidamente uma segunda questão, que é um projeto de identificação de larvas de mosquito. Então eu estava realizando uma coleta de dados junto com o diretor de controle de Aedes aegypti, aqui no campus da Exalc. E o objetivo dessa coleta de dados é poder realizar uma classificação automatizada de larvas de mosquito identificadas por microscópio. Então, queremos fazer com que seja possível tirar uma foto com o celular e o celular realizar essa identificação à base de dados de boa qualidade para fazer a identificação dessa larva, já que o treinamento para poder realizar a identificação das larvas demora tempo e tem poucas pessoas especializadas nisso. Mas tem bastante relevância para identificar áreas de risco das diversas doenças espalhadas pelas diferentes espécies de mosquitos. Então aqui são os indivíduos envolvidos, além de mim. E dá para ver o microscópio que utilizamos para fazer a coleta das imagens, um sistema de montagem que compramos pela internet, que na verdade é feito originalmente para fixação de celular em telescópios, mas está dando certo no microscópio. A esperança original era poder tirar uma foto com várias larvas numa placa e poder identificar dessa forma, de uma forma rápida, eficiente, mas na verdade não é assim. Tem que olhar para diferentes partes da anatomia da larva para conseguir seguir uma chave de identificação, identificando as diferentes estruturas e como que eles divergem entre as espécies. Então, a metodologia que conseguimos inventar foi a tirada de fotos de diferentes partes da anatomia, diferentes rotações, para conseguir ter essa identificação, somando as diferentes fotos para conseguir um
uma identificação mais confiável da espécie. Então aqui eu trouxe como exemplo algumas fotos que eu achei meio artísticos das larvas. Artísticas, sem fotos, né? E aqui são exemplos de danos mecânicos que ocorreram e alteraram de forma significativa a anatomia das larvas. Então essa é uma questão que é difícil evitar, mas deve ser tratado de alguma forma depois no processamento de dados, já que quando alguém vai fazer, se é um indivíduo que não tem experiência suficiente para realizar a identificação sem o uso dessa ferramenta, simultaneamente provavelmente não vai reconhecer que a larva pode estar danificada. Então, além desse desafio que mencionei, também tem a questão do tamanho amostral, é um processo meio demorado. Pode haver um viés na database, por exemplo, se tiver a coleta de dados, a coleta de fotos de uma larva num certo dia, talvez a coloração das fotos pode ser diferente, daí quando você for treinar o modelo vai associar aquele desvio com uma certa espécie, apesar de não ser um dado relevante realmente na identificação da espécie. Então, esses foram os dados que eu obtive com minha base de dados pequeniníssima e deu muito certo, mas suspeitosamente certo. Então, eu escrevi eu não escrevi um programa, eu utilizei essa plataforma para criar um modelo inicial que faz a classificação de uma foto para falar se tiver cabeça, tórax, abdômen e sifão na foto. Daí fornece algumas porcentagens e dependendo dessas porcentagens pode ser utilizado um seguinte modelo para classificar a espécie a que pertence àquela parte atonômica. Obrigado. Então, primeiro as partes da larva e em sequência a espécie. Aqui dá para ver que o número de amostras variou entre 15 e 9. Obviamente não é suficiente. E eu consegui uma acurácia de 100%. Então, não acredito que esses dados sejam válidos, mas foi o primeiro teste. Mas a parte boa é que outras pessoas pensaram em coisas semelhantes. Então, existe esse mosquito larvae 7.400. Então, são mais que 7.400 fotos de 4 espécies de larvas diferentes, incluindo as duas que eu comecei a analisar. Mas são quase 40 gigas de dados, então não comecei a testar aquele base de dados ainda, mas esse Mosquito Larvae Microscopic Images de 2024 saiu em setembro. Então, um pouquinho depois que começamos a fazer a nossa, e eles também decidiram fazer essa fotografia das diferentes partes específicas da anatomia da larva e fugiu um pouquinho. Então, tem o corpo inteiro igual, cabeça igual, sifão mais ou menos igual, e o 8º segmento abdominal. Então, eles procuraram fazer a análise de uma parte mais específica da anatomia, enquanto a minha análise foi feita à base de fotos do abdômen inteiro. Mas eu acredito que eu consigo justificar o uso dessas imagens que são disponíveis para o público no uso do meu projeto. Daí seria interessante para conseguir acelerar o processo.
Mas foi bom ter essa confirmação que a nossa metodologia foi... Mas alguém decidiu fazer isso, então acho que foi uma boa. Então aqui foi um outro projeto, o Thiago trouxe para mim, eu não tive nenhuma participação na realização disso. Tá indo, perdão. Ele perguntou se eu poderia explicar um pouco sobre como funciona. E é relativamente simples, é mais simples do que parece. Então, foi fornecido um vídeo de crescimento de microverdes ao longo de 4 dias. E em sequência foi criado um gráfico desse crescimento. 5 dias, mais que 4 dias, se você diz. Então, como que funciona? Foi criada uma máscara que filtra os pixels verdes dos pixels não verdes. E depois essa máscara foi convertida para uma máscara binária, preto e branco. Então, os pixels com valor maior que 0 foram alterados para 0, foram alterados para ser branco, e aqueles que são de máscaras, que são pretos, ficaram assim. E daí foi realizada a contagem desses pixels brancos, e esses dados obtidos foram ploteados num gráfico nos respectivos eixos, e, de novo, utilizando o OpenCV. O OpenCV é a base de tudo isso. E é isso. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Felipe lá. É isso.